Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Aulão da Madrugada. Vamos começar nosso Aulão da Madrugada, o primeiro aulão da madrugada de março, né, cara? Dá ok pra ver quem tá todo mundo aí. Vamos fazer aquele velho brinde, né, cara? Olha aquele vinhozinho esperto. Maneiro, aquele velho brinde do Aulão da Madrugada. E aí, tá todo mundo feliz da vida? Bora começar o aulão hoje com muitas questões de estilo aí Quadrix, tá? Estilo aí Fundação Carlos Chagas, para quem vai fazer provinha, como a provinha do TRT lá de Campo Grande, para quem vai fazer a provinha da Terra Cap, tá? TRT da 24ª região, para quem vai fazer também provinha da Terra Cap, cara, muito legal a nossa aula de hoje, muito proveitosa, muito conceito legal, muita coisa legal e muita questão. Podemos começar? Beleza? Tá todo mundo bem aí, pessoal? Animados pro nosso aulão? Beleza? Quem tá achando na madrugada pela primeira vez? Pode só diminuir o volume aqui, cara. Beleza. Legal, Alex. Vamos nessa. Vamos começar a nossa aula. Bem-vindos ao nosso aula da madrugada, tá, pessoal? Já tá completando aí quase 3 anos. Já esse ano vai completar 3 anos de aula na madrugada. Podemos começar? Tudo bem? Beleza? Olha só que maneiro isso aqui, pessoal. Muita questão estilo Fundação Carlos Chagas, muita questão Quadrix, muita questão FGV, tá? E aí fica muito mais fácil acertar as questões. Com certeza, o entendimento é muito melhor. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, galerinha. Dá uma olhada na primeira questão aqui, já a primeira questão de prova. Legal? Quando a gente fala de sistema operacional, quantos sistemas operacionais existem para vocês, candidatos de prova de concurso? Quantos? 2, né? Quem são esses 2 sistemas operacionais? O Windows, beleza? E quem está assistindo ao longo da madrugada pela primeira vez, fica aí até o final da aula, tá? Que eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Olha só. Então, Windows e Linux, beleza? A minha pergunta é o seguinte, pessoal, sempre prova de concurso. É possível instalar 2 ou mais sistemas operacionais no mesmo computador, beleza? É possível instalar? Sim. Legal? Mas quando você liga o computador, você faz um chamado o quê? Boot. Então o que é boot? O boot é o ato de ligar a máquina, né? Quem que entrou em execução a partir desse momento? Uma coisinha chamada de BIOS, não é isso? Sistema básico de entrada e saída. E a BIOS tem a função de carregar inicialmente a parte física do computador, beleza? A BIOS carrega a parte física do seu computador. Depois de tudo isso, tudo funcionando, entra em execução um carinha chamado de sistema operacional, tá? Só que tem um problema. Nesse caso, quantos sistemas operacionais eu tenho instalado nessa máquina? Nesse caso, quantos sistemas operacionais? Eu tenho 2, beleza? E quem são eles? Esses sistemas operacionais, quem são eles? Na verdade, é o Windows e o Linux. Então, eu tenho 2 sistemas operacionais instalados na minha máquina. Beleza? Aí eu tenho uma perguntinha para vocês, pessoal. O que vai acontecer nesse caso? Vai abrir um programinha especial chamado de Dual Boot, tá? E esse programa Dual Boot, ele vai perguntar para o usuário, e aí, usuário, qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Beleza? Na verdade, pessoal, existem vários programas Dual Boot, tá? Mas tem 2 especiais, 2 importantes. E os 2 que caem na prova de concurso são um carinha chamado de Lilo, tá? E um carinha chamado de Grub. Esses caras são gerenciadores de boot. Eles perguntam para o usuário, e aí, usuário, qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução? Tudo bem? Dá ok para ver quem entendeu isso aqui. Então é possível sim ter 2 ou mais sistemas operacionais. Inclusive, pessoal, é possível ter 2 sistemas operacionais Windows instalados, tá? E mesmo assim, você pode perguntar para o usuário qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução. Sacou isso? Tá tudo bem, gente? Pegou a ideia? É difícil? Claro que não, cara. O esquema é esse. Fazer questão e não parar nunca mais. Fechou? Beleza? Então, olha a primeira questão do nosso concurso aqui, ó. Dá uma olhada. Provinha da Fundação Carlos Chagas. A instalação dos sistemas Linux, juntamente com Windows, no mesmo computador, é denominado o quê? Como que chama essa instalação de 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo? Dual Boot, né? São os caras que perguntam para o usuário qual é o sistema operacional que ele quer colocar em execução. Cuidado, a instalação é Dual Boot, tá? Mas existe Lilo e Grub, que são gerenciadores de boot, é outra coisa. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vamos continuar? Olha só, questão 2, provinha de fiscal de rendas do MS, tá? Provinha da FGV, muito parecido com as provas da Quadrix e também as provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Legal, olha só.
Os computadores têm hardware e software. Hardware é a parte física do computador. Hardware são os programas de funcionamento. Pode dizer que, vamos achar as questões? Vamos lá, pessoal. Se tiver um erro, você já dá um grito aí. Para! Tudo bem? Hardware é um conjunto de programas. Para, continua. Para, né, Jorge? Né? Hardware não é um conjunto de programas. Hardware é a parte física, tá? Beleza? Legal. Então tá falso esse item. Essa questão tá tão horrorosa que merece aquele vinhozinho. Horrorosa essa questão, tá? Beleza? Tem aquele comentário ridículo que você aprendeu há 20 anos atrás, né? Hardware é a parte que você chuta e software é aquela parte que você xinga, tá? Questão ridícula esse comentário, sempre teve esse comentário. Vamos lá. Olha a letra B. Hardware é a parte físico. O hardware é o computador físico. Unidade central de processamento e demais equipamentos. Pessoal, a CPU, a unidade central de processamento, é uma parte física do computador? Sim ou não? Sim. E quando a gente fala de CPU, pessoal, é o componente mais caro do seu computador, né? E entre os componentes mais caros hoje, quando você vai comprar uma CPU, né, quando você vai comprar um computador, o componente mais caro é a CPU, é o processador. E aí o vendedor pergunta, qual processador você quer? Aí você pergunta, quais são as possibilidades? Ele fala para você, i3, tudo bem? i5 e o i7, né? Galera, quem que é o melhor processador? O i7, é claro. E quem que é mais caro para isso? É o i7, é clarinho. Beleza? Então, legal. Então, olha só. Hardware é o computador físico, unidade central de processamento e demais equipamentos. Software é o computador programas, instruções e tarefas que a máquina pode executar. Verdadeiro, a letra B é a nossa resposta, tá? Isso aqui é muito questão Quadrix, tá, pessoal? Muito questão Fundação Carlos Chagas também. Beleza? Beleza, olha a letra C aqui. Verdadeiro, letra B é a nossa resposta, tá? Hardware é a infraestrutura utilizada pelo computador. Rede elétrica, rede lógica. Software é o conjunto de máquinas, né? E equipamentos. Não, tá errado, né? Falso, é a letra D de dado. Hardware é o disco rígido, né? Também conhecido como Winchester. Caralho, cara. Uma questão 2017 coloca a palavra Winchester, né? Lembra da palavra Winchester? Quem lembra da palavra Winchester tem mais de 30 anos fácil, já tá velho. É ou não é? Falar em 30 anos, segunda-feira é meu aniversário, hein? Pode mandar vinho, tá, pessoal? Depois eu passo o endereço pra vocês. Beleza? E software é o disco flexível, tá errado. Disco flexível é disquete, horroroso esse item. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa assim, né? Cai sim, Kaká. O duro é fazer na hora da prova, né? Na hora da prova que é o problema, né? Surge umas dúvidas muito grandes. Calma que a gente vai ter questões complexas hoje ainda. Pessoal, é possível, né? Nesse HD aqui, eu tenho esse HD, olha esse HD, unidade C. É possível nesse HD aqui colocar 2 ou mais sistemas operacionais do jeito que está aqui? É possível, sim ou não? É possível? Não, não é possível, tá? Para você ter 2 ou mais sistemas operacionais instalados, você obrigatoriamente, pessoal, precisa colocar o quê? Precisa colocar aqui, né, uma famosa o quê? Partição. Você tem que obrigatoriamente particionar o disco. Para particionar o disco, tem alguns programas que permitem esse particionamento de disco hoje, tudo bem? Beleza? Mas obrigatoriamente necessita sim dessa partição, tá? Você precisa particionar o disco, beleza? Então não é de qualquer jeito que nós fazemos isso não. Precisa obrigatoriamente ter uma partição. Legal? Então aqui nós já acertamos a questão. Olha só, não confunde partição, né, com volume espelhado. Vamos lá? Vamos complicar um pouquinho. Direto nas provas cai uma coisa chamada de volume espelhado. Vocês viram que no Instagram eu coloquei essa semana uma coisa chamada de RAID? Vocês viram isso? E aí? Quem me acompanha no Instagram e quem não me acompanha no Instagram já segue agora, Deodato Neto, tá? Eu coloquei uma coisinha lá chamada de RAID. Beleza? Então, volume espelhado é mais ou menos isso aqui. O que é um volume espelhado? Olha para as provas de concurso, pessoal. Imagine que eu tenho um computador com um HD. Beleza? Um HD. Né? E nesse único HD, eu tenho aqui as minhas informações, tá? Mas eu posso comprar um segundo HD. Esse segundo HD tem que ser do mesmo tamanho ou superior. E eu vou configurar esse cara como espelhamento. É o famoso sistema tolerante a falhas, tá? E eu vou configurar os dois para volume espelhado. Lembrando que os dois correspondem à mesma unidade.
Tudo que vai para o primeiro, vai para o segundo. Tudo que sai do primeiro, sai do segundo. Se dá um problema físico no primeiro HD, o segundo restaura. Se dá um problema físico no segundo HD, o primeiro restaura. Então isso é volume espelhado. Tem como salvar as informações só no primeiro HD? Não, porque os dois correspondem à mesma unidade. Beleza? Isso aqui, de uma forma geral, substitui backup? Sim ou não? Vocês? De uma forma geral, pessoal, substitui backup? Sim ou não? Claro que não. Sabe por quê? Porque se roubar o seu computador, vai roubar o quê? Vai roubar tudo, não é isso, pessoal? Então isso aqui não substitui o backup, tá? Não, ele não substitui o backup. Mas é uma forma de trabalho, tudo bem? É uma forma de comunicação. Tranquilo isso, pessoal? Fechou? Supimpa. Deixa eu arrumar aqui para... Vamos lá. Então, olha só. Então, isso aqui não substitui backup, mas é uma forma. Entendeu o que é volume esperado? Entendeu qual que é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte: falhas no disco 1 restauradas pelo disco 2. Beleza? Então, a questão 3 aqui ficou entregue. Olha só. A parte física, né, que funciona como se fosse um disco fisicamente separado, denomina-se o quê? Partição. Tudo bem? Muito maneiro de provinha de concurso. Vamos lá? Beleza, vamos continuar aqui. Olha a questão 4, cara. A questão 4, galera, envolve aqui uma parte física do computador, né? E essa parte física, nós temos aqui o item 1, né? Nós temos o item 2, nós temos o item 3 e o item 4. Beleza? Esse, respectivamente, item 1, 2, 3 e 4. Esse item 1 aqui é o quê? Responde. Vamos lá. Esses carinhas aqui quer dizer o quê? Esquece a quantidade de horas, relaxa e vamos assistir a aula. Vamos nessa, que hoje o bicho vai pegar. PS2, né, Jorge? Então aqui para conectar o quê? Teclado e mouse, né? O item 2 quer dizer o quê? USB. E esses dias atrás nós fizemos uma aula de USB, pessoal. Qual que é a última versão do USB? Vamos lá, não decepciona não. Há alguns dias atrás nós tivemos uma aula disso. O USB, a última versão, USB 3.1, né? Qual é a vantagem do USB 3.1? Extremamente rápido, uma velocidade de 10 gigabits por segundo, beleza? Dá para você passar um filme de um HD externo para o computador em menos de um segundo, cara, beleza? De tanta velocidade. E além disso, a grande vantagem é que o conector você pode conectar dos dois lados. Hoje o iPhone já vem com USB 3.1, é ou não é verdade? Beleza? A vantagem é que você pode conectar dos dois lados. Tudo bem? Fechou? E nós tivemos uma aula. Quem não assistiu já tá no link do Aula Madrugada também, tá? Beleza? Esse item 3 aqui quer dizer o quê? Porta paralela. Isso aqui é antigo, né, cara? A porta paralela era utilizada para conectar impressora, né? E existe a porta aqui, o 4, que é a porta serial. Então, PS2, USB paralelo e serial, sem nenhum tipo de problema. Vamos lá? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Quando a gente fala de memória principal do computador, você lembra de quem? Vamos lá. Quem está fazendo o curso de assinantes comigo, tá? Lembrando que o curso de assinantes está bombando, cara, tá muito legal. Então nós temos aulas ao vivo também no curso de assinantes, só exclusivo para assinantes. Tem mais de 90 vídeos já, né? Tem mais de 1000 questões comentadas, então vale muito a pena. Para você que ainda não tem, dá uma olhadinha. Então, memória principal, nós lembramos a memória RAM e a famosa memória ROM. Tá? A memória RAM, pessoal, é chamada de memória de acesso aleatório, aquela memória volátil que só funciona enquanto o computador estiver ligado, tudo bem? Qual é a quantidade de memória RAM do seu computador, pessoal? Utilizando o Windows aqui, é possível descobrir qual é a quantidade de memória RAM do computador? É possível ou não é? Claro que é possível, tá? Então, utilizando o Windows, é possível sim descobrir a quantidade de memória RAM do seu computador. Beleza? Olha aqui, cara. Legal. E a memória ROM, aquela memória que vem de fábrica, que só serve para uso do computador, né? Beleza? Então dá uma olhada nessa questão. Tem uma seta luminosa piscando na questão aqui, ó. O elemento de microcomputador que não pode ter dados gravados pelo usuário, mas cuja gravação das rotinas de inicialização é feita pelo fabricante, tá? Então do computador. Isso é um tipo de memória o quê? Memória ROM. Beleza? Vamos lá. Para vocês que estão fazendo a minha aula, e o que é a memória virtual? O que é isso? Vamos lá, pessoal, enquanto eu tomo um vinho, responde aí, o que é memória virtual? Alguém tem microfone ativado aí? Alguém tem microfone aí, gente?
Ninguém tem um microfone, cara. Pode ser no notebook mesmo. Memória virtual é o seguinte, pessoal. Deixa eu lembrar uma coisinha pra vocês, tá? Se acabar a memória RAM, né? Dá uma olhadinha aqui. Se acabar a memória RAM, o computador continua ou ele trava, né? Se acabar a memória RAM do seu computador, o computador continua ou ele trava? Na verdade, o computador continua, né? Por quê? Existe um espaço do HD, né, chamado de memória virtual. Beleza? E esse espaço do HD chamado de memória virtual, que é esse espaço aqui, ó, ele é reservado para emprestar memória para a memória RAM quando ela acaba. E esse empréstimo ele é chamado de paginação. Beleza? Então olha só, se acabar, por exemplo, galera, fala a verdade. Você tem eu sempre falo isso nas aulas, você tem um parente rico. Você liga o parente rico e fala, parente rico, me empresta um dinheiro. O que ele vai falar para você? Sempre. O que o parente rico fala para você? Não, claro que não. Tá? Aí você fala para ele, não, você tem que me emprestar. Ele começa a rir. Fala, não, não vou te emprestar de jeito nenhum. Aí você fala, parente, você vai emprestar sim. Tá? Por quê? Eu preciso pagar uma prestação de um financiamento. Aí ele fala, e daí? Não vou emprestar nada. Aí ele fala para você, vai sim, né? Vai sim, vai sim. Por quê? Porque se você não emprestar, eu não vou pagar uma parcela do financiamento na qual você é fiador. Mudou a conversa ou não? Mudou ou não? Cara, agora mudou tudo, tá? Por quê? Porque se você não pagar, todo mundo se ferra. Então, o parente rico aqui é o HD. Se o HD não emprestar para a memória RAM quando ela acaba, quem perde com isso? Todo mundo, né? Inclusive o próprio HD. Então, o HD faz um empréstimo. Esse empréstimo é chamado de paginação, beleza? Esse empréstimo é chamado de paginação. Legal? Vai falando aí quem tem o microfone. Então, olha só, se acabar a memória RAM, o HD empresta, e esse empréstimo é chamado de paginação. Isso aqui cai muito em prova de concurso. E quem controla a paginação é o sistema operacional, tá? Seja o Windows ou seja o Linux. Tudo bem isso? Beleza? Então, aqui ele está falando da memória RAM, mas eu estou falando já para vocês de memória do tipo, né, virtual também. Tudo bem? Fechou, galera? Né? Deixa eu perguntar para vocês uma coisinha legal, olha só. Se eu abrir um arquivo, eu vou abrir um arquivo do Excel. Imagine que o processador veio para cá e traz o arquivo do Excel, tá? Por exemplo, quando eu abro um arquivo do Excel, quem processa a execução? Galera, eu falo nas aulas assim. Quando você acorda amanhã de manhã, você assistiu aula na madrugada, você dormiu aí 5 horas, né? 4 horas e meia. Você acorda como? Você não acorda top, cara? Você não acorda totalmente recarregado as baterias? Sim ou não? É claro que sim, bicho, né? Porra, cara, você dormiu 5 horas. Galera, eu durmo, cara, 4 horas por dia, cara. E durmo bem, bicho, acordo bem. Tô bem o dia inteiro, não durmo nada durante o dia, né? Legal, eu acordo bem, como que você não consegue fazer isso? O máximo que uma pessoa deve dormir são 5 horas por dia, tá de boa? Então, olha só, quando eu acordo muito louco, mano, velho. Já acordo naquela, porra, já acordo cantando, já acordo, eu presto cantando minha homenagem, já acordo louco, tá? Então, olha só, então nesse caso, o computador também. Quando você liga o computador, cara, o CPU já está muito louco, já pega o Windows, leva para lá, aí você dá um duplo clique no arquivo do Word, leva para lá, você dá um duplo clique no Excel, leva para lá, ele está muito louco, beleza? Só que eu já abri 2.000 arquivos, né? Quando eu abrir o 2001, o que a CPU vai falar? Ela vai fazer assim, ó. Aí ele vai falar assim, caralho, HD. O usuário enlouqueceu, mano, velho. Ele já abriu 2.000 arquivos, agora que abriu com o arquivo do Corel. O HD fala, se vira, leva pra lá, não tem nada a ver com isso. Ele começa. Caralho, bicho. Né? Beleza? Aí 2.001 arquivos, tá? Aí deixa eu perguntar pra vocês. Eu olho o arquivo e falo, putz, não é esse, eu posso fechar o arquivo? Posso ou não posso? Posso. Fechei o arquivo. Aí eu falo, não, cara, aquele mesmo. Posso abrir de novo? Posso. Se eu abrir de novo, o arquivo vai abrir mais rápido, sim ou não? Fala assim. Sim, por quê? Porque ele vai jogar a base do arquivo para a memória cache, tá? Então a memória cache é uma memória extremamente rápida, a memória que auxilia a velocidade final do processamento, principalmente operações repetidas, tudo bem? Então a memória cache é uma memória extremamente rápida, principalmente operações repetidas. É uma memória volátil, cara, e é uma memória que é composta de registradores, que é composta de memória da CPU.
Beleza? Então, qual é a função da memória cache? Agilizar a velocidade final do processamento, principalmente em operações repetidas. Não, Lu, memória flash é outra coisa, tá? É o pendrive, tudo bem? Beleza. Agora, veja bem, olha só. Dá uma olhada na questão aqui, pessoal. Olha a questão 6, tá? Memória de alta velocidade, normalmente composta por registradores, que contribuem para o aumento de velocidades em operações repetidas. Como que chama essa memória? Memória cache, top demais. Beleza? Tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Você sabia que o seu computador, ele tem uma placa, cara, que é uma placa chamada de placa-mãe? E se você ligar para o técnico falou, você pegou meu computador aqui, o técnico levou lá para a empresa, aí o técnico falou assim, bicho, o técnico falar para você, queimou a placa-mãe. O que significa isso? Que fudeu, irmão. Se quebrar a placa-mãe, fudeu, bicho, tá? Só que placa-mãe tem dois tipos. Tem a placa-mãe off-board, tudo bem? E a placa-mãe o quê? On-board. O que é a placa-mãe off-board? Os dispositivos são separados. O que é a placa-mãe on-board? Os dispositivos são todos o quê? Conectados, tá? Qual a desvantagem da placa on-board e da placa off-board? Um gole do vinho, galera. Qual a desvantagem? A desvantagem da placa on-board, cara, é que se queimou a placa-mãe, fudeu mesmo, né? Na verdade, queimou tudo. Queimou as outras placas por consequência. Beleza? Agora, a placa-mãe off-board, essa não. Os dispositivos são todos o quê? Interligados. Esses dispositivos são são independentes. E esses dispositivos são independentes, tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Se queimar a placa, né, existe a possibilidade de você recuperar esses dados. Tudo bem? Fechou isso? Sacou a ideia? Tranquilo, maneiro, supimpa de entender isso nas provas. Claro que tá legal. Beleza? Então, olha só a questão aí. Deixa eu abrir aqui e fazer um vídeo ao vivo aqui pra gente. Espera aí. Fazer um videozinho aqui no Instagram também. Instagram. Beleza? Então a vantagem é justamente essa, tá? A vantagem é quando você, né, faz uma comunicação com uma placa-mãe on-board, é tudo junto, e a placa-mãe off-board é tudo separado, beleza? Para você do Instagram que está entrando agora, a gente está participando aqui do aulão ao vivo, tá? O aulão na madrugada tá na plataforma, tá no site, mas eu vou fazendo aqui algumas coisinhas com vocês, beleza? Vamos lá? Então qual a resposta ficou aqui? Ficou a letra D de dado, beleza? Olha o exercício 8, galera. O atalho para inserir hiperlink em qualquer versão do Word, tá? Beleza? Qualquer versão do Word, o Ctrl K faz isso, beleza? Então, até então, estava tudo bem, tudo maneiro. Agora eu vou pedir para vocês, resolva a questão 9. Agora eu quero ver, mano. Beleza? E aí, galerinha, tranquilo? Pessoal do Instagram, estou agora aqui ao vivo para vocês, estou fazendo uma aula na madrugada, né? Hoje foi na quinta-feira, porque ontem não deu para fazer aula na madrugada, né? Tinha jogo do Vasco, o Vasco venceu o tão poderoso Vila Nova. Beleza? Vamos nessa. Um gole daquele vinho esperto, é claro, né? Beleza? Galera, vamos fazer a questão 9 aqui. A questão 9 já complica um pouquinho, tá? Mas para vocês que têm o curso de assinantes, para vocês que têm a plataforma aí online, já lembra disso aqui. Vamos lá? Olha a questãozinha 9 aqui, que maneiro, galerinha. Olha que massa isso, né? Na figura acima, a célula C3 da planilha tem uma fórmula. Então, na figura acima, a célula C3 tem uma fórmula, tá? Qual é a fórmula na célula C3? A fórmula é o seguinte, olha só. Cifrão A, tudo bem? Cifrão, esta célula aqui, ela é relativa ou absoluta? Vamos lá, pessoal, participa aí. Esta célula é relativa ou absoluta? Absoluta, por quê? Porque ela tem um cifrão antes do A e cifrão antes do 1. Tudo bem? Legal, boa noite, Andressa. Legal? E aí, cara, nós temos aqui, ó, mais quem? Nós temos, né, cifrão A2. Essa célula aqui, pessoal, ela é relativa ou absoluta? E aí? Essa célula é uma célula mista, tá? Não, Cacá, é uma célula mista. Sabe por quê? Porque observe que o cifrão antes do A deixa o A absoluto, mas o cifrão, no 2 não tem o cifrão. Então, ela é uma célula mista. Ou para as provinhas CESP, ela é uma célula relativamente absoluta, tá? Beleza? Então, pode ser também. Não é isso? Aí nós temos aqui
mais, legal? Mais quem? Mais B3. Esta é relativa. Legal? Então, o que significa isso? Que eu tenho uma fórmula, né? Galera, se eu copiar essa célula para D4, né, é muito fácil acertar essas questões. Para vocês que têm acesso ao curso de assinantes, é muito fácil acertar essas questões. Olha só. Então, dá uma olhadinha aqui. Se eu estou na célula C3 e pulei para D4, né? Legal? Quantas colunas eu pulei? Uma coluna. Quantas linhas eu pulei? Uma linha. Tudo bem? Então, eu tenho que atualizar a fórmula em uma coluna e uma linha. Beleza? Se é cifrão A, cifrão 1 continua sendo, porque eu não tenho cifrão antes do A e antes do 1. Beleza? Mas, se é cifrão A aqui, continua sendo também, porque o A tem o cifrão. Agora, se é 2 aqui, mano, velho, vira 3. Por que vira 3? Porque eu pulei uma linha. Mas, agora veja bem, se é B, vira o que aqui? Vira C. Tudo bem? Porque eu pulei uma coluna de C para D. E se é 3, vira o quê? Vira 4. Beleza? Então, qual que é a fórmula e qual é a resposta da questão? E aí? Beleza, muita glicose? Essa questão é fácil, hein, pessoal? Tem que praticar, tá? E quem quiser mais questões sobre o assunto, é só mandar um e-mail, pedir no WhatsApp aí, que eu vou colocando isso aqui para vocês. Qual a resposta ficou isso aqui? Ficou a letra E. Beleza? E já que vocês já estão sabendo tudo sobre o assunto, eu vou pedir para vocês acertarem a próxima questão. Agora, bicho, agora complica, tá? Valendo, faz aí. Vou até pausar aqui a gravação. Faz aí, se vira. Vai aqui rapidão, vamos lá. Beleza. Com relação à planilha do Excel exibida acima, é correto afirmar que, olha só, na planilha eu tenho aqui, ó, igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão A2, mais B3, tá? Então, a letra A, ele falou o seguinte: existe a presença excessiva de cifrões nas fórmulas, né? Não, tá errado a letra A. Em nenhum momento tem a presença excessiva de cifrões. Se tivesse 3 cifrões aqui, uma célula, quem sabe, mas nesse caso não. Falsa letra A. Vamos lá, B. A presença dos cifrões atribui caráter de valores monetários. Cara, essa está horrorosa, tá? Por que está horrorosa? Não tem nada a ver o cifrão com caráter monetário. A função do cifrão é justamente para fixar o conteúdo, tá? Letra C, vamos lá. Galera, se a fórmula na célula C3 for alterada para essa fórmula está aqui na célula C3. Deixa eu só fazer uma ideia. Se essa célula aqui, se essa fórmula na célula C3 for alterada para essa e for depositada em D4, qual será a nova fórmula? De novo, quantas colunas eu pulei, pessoal? Colunas. Uma. Quantas linhas eu pulei? Uma só. Se A vira B. Legal? Se é 1, continua sendo 1, porque tem um cifrão aqui. É ou não é verdade? Beleza? Mas, se A continua sendo A, porque tem um cifrão. Se é 2, vira 3, porque eu pulei uma linha e uma coluna. Mas, se é C, B, vira C. E se é 3, vira 4. Então, essa será a nova fórmula, tá? Em D4. Qual que será o resultado? A primeira coisa é fazer o cálculo, né? Vamos lá? Então, veja bem. B1 mais A3 mais C4. B1 é quem? B1 é 10. Legal? A3 é quem? A3 é quem? É 40. A3 é 30, né? Ah, não, desculpe, pessoal. B1 é 0, né? Mais 30, mais 0. Então, o valor disso aqui é 30 e não 40, né? Falsa letra C. Legal? Então, beleza. Agora, veja bem. Se a fórmula na célula C3 for alterada para esta fórmula, em qual célula tem isso aqui mesmo? Na célula C3, tá? Qual fórmula que tem lá? Tem esta fórmula. Olha só. Se eu copiar isso aqui para D4, qual vai ser a nova fórmula? Se eu copiar para D4, qual vai ser a nova fórmula? Vai ser aqui, ó, cifrão A1, né? Olha só, eu tenho esta fórmula, pessoal, e eu copiei, se a fórmula copiada na célula D4, a fórmula será. Então, esta é a fórmula aqui na célula C3, né? Qual será na célula D4? Então, realmente ficou a letra E aqui, legal? Porque a letra D ficou errado, porque se eu não tenho o cifrão antes do A aqui, ó, aqui vai ser B e não A. Beleza? Então, está errado a letra D. Só sobrou a letra E. Beleza? Então, por exemplo, se eu estou na célula C3 com essa fórmula e copiei para D4, quantas colunas eu pulei? Olha só. Vamos fazer aqui na prática mesmo para acertar a questão. Se eu estou na célula C1, né, com esta fórmula, e copiei para D4 igual a letra E falou, qual que vai ser a nova fórmula? Se é cifrão A, cifrão 1 continua sendo,
porque está fixo, beleza? Mas CA continua sendo A. Se é 2, vira 3. Por quê? Porque eu pulei uma linha. Mas se é B, vira C. Se é 3, vira 4. Então, realmente, A1 mais A3 mais AC4, resposta à nossa questão. Tudo bem? Beleza? Então, viu que isso não é difícil, cara? É uma forma de praticar as questões. Então, só depende de vocês, pessoal. Praticar, fazer questão, revisar a ideia. E vamos fazer mais uma questão aqui sobre segurança da informação. Vamos lá. Os meus alunos aí, a galera da curso de assinantes, a galera da turma presencial, tem a obrigação de acertar a questão 11, tá? Beleza? Olha só. A segurança dos computadores em rede, conforme o princípio de controle interno, deve atender 3 requisitos mínimos. Cuidado, tá, Rodolfo? Porque os CIDA são 4 requisitos mínimos, né, de autenticação. E as palavras que realmente garantem a informação como segura é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é integridade? Garantia que a informação não foi o quê? Confidencialidade e garantia que as informações sejam privadas, não é isso? Integridade é a garantia que a informação não foi o quê? Alterada. E disponibilidade é a garantia que as informações estarão disponíveis quando necessário. Tudo bem? Beleza? Dá um ok para ver quem gostou do nosso aulão da madrugada de hoje, cara. Foi muito maneiro. Legal? Tudo bem, Jorge? Legal? Muito maneiro. Quem assistiu ao longo da madrugada pela primeira vez, tá? Foi massa, né, bicho? É isso aí, cara. A aula da madrugada serve para isso, para deixar você muito, muito próximo da sua aprovação, tá? E lembrando que a aula da madrugada vai ter algumas novidades no decorrer das semanas, tá? Nós vamos ter mais professores participando da aula da madrugada, mais professores juntos aí nessa ideia, e juntos nós vamos crescer demais. Vamos revisar a ideia, tudo bem? Beleza? Show de bola! Um abraço para todo mundo, e olha só, para quem está assistindo a aula da madrugada, pessoal, nós temos o curso de assinantes, tá? O curso de assinantes funciona assim, né? Quem já está fazendo o curso de assinantes aí, galerinha? Ah, é, Lu? Tá tomando a cervejinha? Isso é bom demais. Olha só, quem está fazendo o curso de assinantes? Galera, o curso de assinantes, né, funciona assim. Você tem direito a 2 anos de curso, né? São 2 anos, cara. Né? Por exemplo, 2 anos de curso. Você faz o primeiro ano, caso você não seja nomeado, você tem direito a mais 1 ano. Então, todas as atualizações, aulas ao vivo, mais de 1000 questões comentadas e todas as questões eu vou colocando para vocês na plataforma. Então, vale muito a pena. E para você que é nosso aluno aqui, ó, já tem um desconto especial. O curso está de R$ 999, ele está por R$ 399, e se você colocar o código PASSEI 2017 na hora da compra, fica com mais R$ 50 de desconto, fica 349. Então fica exatamente 10 de R$ 34,00. É ridículo o valor, tá? Beleza? E esse curso tem direito a tudo que aconteceu de informática, tudo que você imaginar de informática já está gravado, porém, toda semana tem novos vídeos, novas informações, novas atualizações, e você nunca vai ficar fora das atualizações. Isso vale muito a pena, tá? Porém, isso aqui vale até hoje para vocês, tá? Entra agora no site www.professordeodatoneto.com.br. Tudo bem? Entra lá no curso de assinantes, e lá no segundo curso lá de assinantes, já clica lá, já coloca o código PASSEI 2017 na hora da compra e já adquire a sua conta. Alguém tem alguma dúvida sobre o aulão da madrugada e o código de assinantes? É toda quarta-feira, tá, galera? Aulão da madrugada é toda quarta-feira. Toda quarta-feira tem o aulão da madrugada, beleza? Porém, galera, hoje a semana foi quinta-feira, porque ontem não deu, cara, carnavalzão, né? Beleza? Então a galera tava voltando ainda. Legal? E o Vasco joga só na quarta, o Vasco é foda, ganhou ontem, o Vasco deu uma piaba no Vila Nova, tá? As aulas para os assinantes, elas são ao vivo, tá? Toda semana tem, então a gente coloca depois as aulas para os assinantes ao vivo, a gente faz também o horário, manda nos e-mails. Tudo bem, gente? Beleza? Não tem um dia específico, tá? Nós sempre avisamos antes nos e-mails. Tudo bem, gente? Quem está fazendo o aulão dos assinantes, está gostando? Legal? Luciane, e aí, tá gostando das aulas? Beleza? Tamo junto, tá, gente? Né? E olha só, galera, tô recebendo vários e-mails. Cara, professor, informática é impossível. Não é não, cara. Não é não, desde que você tenha uma prática de fazer prova, né? Oi, Tati, tudo bem? Desde que você tenha uma prática de fazer prova, faz questões, cara. Então eu tô sempre mandando mais questões, revisando. E no site aí tem mais de 1000 questões comentadas. Então depende de vocês. E agora, passar em concurso público, pessoal, chegou o momento, cara.
Porque, bicho, é o momento. Você tem 3 anos, cara, para passar num concurso top, tá? Por quê? Porque a ideia é diminuir o número de concursos no decorrer do tempo, né? Muita gente. E daqui a um tempo a ideia é aumentar de novo. Então isso é muito gradual, tá? Depende da fase do país, depende de tudo. Então tá saindo Câmara, tá saindo Polícia Federal, tá saindo Senado, tá saindo Polícia Civil de diversos estados, Tribunal de Contas de diversos estados espalhados no Brasil inteiro. Então depende de você, depende do seu psicológico, tá? E a única certeza que eu tenho de um concurseiro é que ele vai passar. Depende do número de questões que ele faz antes, beleza? E quem tiver alguma dúvida sobre concurso, tá? Pode mandar aí, né, deixar o seu telefone, beleza? Deixar o seu e-mail que eu entro em contato com vocês, tá? Beleza? Legal. Quem comprou o pacote, você recebe o e-mail, tá, Reginaldo? Recebe e-mail com as aulas ao vivo, tá? Toda semana tem uma aula ao vivo, tudo bem? Beleza, galerinha? E aí, Rosane, tudo bem? Grande, Rô! Pegando a ideia? É verdade, hein, Thiagão? Você tá devendo vinho, hein, cara? Até agora você não deu vinho, bicho. Grande Nilton, meu jogador, meu lateral direito. Beleza, vou estar em Campo Grande aí final do ano. Em abril eu tô aí, tá, cara? Vamos combinar de tomar uma, tá? Beleza? Abril em Campo Grande. Daqui 2 semanas eu tô no Rio de Janeiro também, mais aulas, né? Galera aí também, né? Vai ter a Polícia Civil também de Mato Grosso, cara. Vou estar em Cuiabá com vocês. Legal? No e-mail, Lu. Recebe sempre no e-mail. Beleza? Tamo junto, gente. Muito obrigado. Boa noite pra vocês. Sempre é um prazer estar com vocês. É uma necessidade essa aula da madrugada, tá? A aula da madrugada saiu no G1, cara. Ficou famoso a aula da madrugada, hein, galerinha? Beleza? Saiu no G1, bombou, cara. A aula da madrugada no G1. Bombou de acordo mesmo. Foi muito legal. Valeu, gente. Obrigado. Fui.